Setembro 12, lendo a história de Deus. Daniel 1 a 3. Daniel 1. Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir ao rei. Entre estes, encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: "Tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês." Então, Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designará para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e, entre todos, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Daniel 2. O sonho de Nabucodonosor. No 2º ano do reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é a minha decisão.
Se não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as casas de vocês se tornem montes de entulho. Se, no entanto, me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Eles, porém, tornaram a dizer: que o rei conte o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos receberão a mesma sentença. Vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei pede. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir tal coisa a algum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Assim, foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Então, saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso, ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou então o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel levou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel interpreta o sonho. Então, Daniel foi até Arioque, a quem o rei havia designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse o seguinte: não execute os sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinha é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua.
uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levado pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu a ti reino, poder, força e glória. Ele pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei pôs Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte real. Daniel 3. A imagem de ouro e a fornalha em chamas. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então,
o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouvirem o som da trombeta, de pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todos os povos, nações e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria lançado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não dão ouvidos a ti, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. Então, os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: Olhe, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos
não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. Nabucodonosor então disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja decepado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.